A desdolarização e as iniciativas do Brasil no contexto dos BRICS estão profundamente ligadas a questões geopolíticas e de relações internacionais. Esses temas são fundamentais para entender por que países como o Brasil estão buscando reduzir sua dependência do dólar americano e como isso afeta o equilíbrio de poder global. Abaixo está uma explicação detalhada desses aspectos. 1. Geopolítica e relações internacionais. A rivalidade Estados Unidos-China. A desdolarização está intimamente relacionada à crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a China, duas das maiores economias do mundo. Essa rivalidade tem implicações diretas para os BRICS e para o Brasil. Hegemonia do dólar. O dólar americano é a moeda dominante no sistema financeiro global, usado em cerca de 60% das reservas internacionais e na maioria das transações comerciais. Essa hegemonia dá aos Estados Unidos um poder significativo sobre a economia global, incluindo a capacidade de impor sanções econômicas. China, como contrapeso à China, como segunda maior economia do mundo, tem buscado reduzir a dependência do dólar, promovendo o uso do yuan, RMB, em transações internacionais e criando sistemas financeiros alternativos, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, AIIB, e a iniciativa do Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative. BRICS como bloco estratégico. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam um contrapeso ao poder econômico e político dos Estados Unidos e da Europa. A desdolarização é uma forma de fortalecer a autonomia desse bloco e reduzir a influência dos Estados Unidos. B. Multilateralismo versus unilateralismo. A desdolarização reflete uma tendência global em direção ao multilateralismo, em contraste com o unilateralismo praticado pelos Estados Unidos em algumas políticas externas. Unilateralismo dos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump, de 2017 a 2021. Os Estados Unidos adotaram uma postura mais agressiva em política externa, impondo sanções econômicas a vários países e retirando-se de acordos multilaterais, como o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Multilateralismo dos BRICS. Os BRICS representam uma abordagem multilateral, buscando cooperação entre países para criar sistemas financeiros e políticos alternativos. A desdolarização é parte dessa estratégia, com o objetivo de reduzir a dependência de uma única moeda e de um único país. C. Sanções econômicas. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos têm sido um dos principais motivos para a busca de alternativas ao dólar. Impacto das sanções. Países como Rússia, Irã e Venezuela têm sido alvo de sanções econômicas dos Estados Unidos, que limitam seu acesso ao sistema financeiro global baseado no dólar. Isso tem incentivado esses países a buscar alternativas, como o uso de moedas locais em transações comerciais e a criação de sistemas de pagamento independentes. Proteção contra sanções. Ao reduzir a dependência do dólar, os BRICS e outros países buscam proteger suas economias de possíveis sanções ou pressões econômicas dos Estados Unidos. D. Nova ordem mundial. A desdolarização faz parte de um movimento mais amplo em direção a uma nova ordem mundial, com uma distribuição de poder mais equilibrada. Declínio relativo dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos continuem sendo a maior potência global, seu poder relativo está diminuindo em relação a países como China e Índia. A desdolarização é uma forma de refletir essa mudança no sistema financeiro global. Ascensão dos BRICS. Os BRICS representam cerca de 40% da população mundial e 25% do PIB global. A desdolarização pode fortalecer a influência desse bloco e promover uma ordem mundial mais multipolar. 2. Implicações para o Brasil. No contexto geopolítico, o Brasil tem um papel importante como membro dos BRICS e como uma das maiores economias da América Latina. Autonomia estratégica. A desdolarização permite ao Brasil aumentar sua autonomia estratégica, reduzindo a dependência de políticas econômicas e financeiras dos Estados Unidos. Parcerias com China e Rússia. O Brasil tem fortalecido suas relações com a China, seu maior parceiro comercial, e com a Rússia, especialmente em áreas como comércio, energia e tecnologia. Essas parcerias são fundamentais para a estratégia de desdolarização. Posicionamento global. Ao participar ativamente das iniciativas dos BRICS, o Brasil busca aumentar sua influência no cenário global e promover uma ordem internacional mais equilibrada. 3. Desafios geopolíticos. A desdolarização não está isenta de desafios, especialmente no campo geopolítico. Resistência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ver a desdolarização como uma ameaça à sua hegemonia e responder com pressões políticas ou econômicas.
Coesão dos BRICS. Manter a coesão entre os países dos BRICS pode ser um desafio, dada a diversidade de interesses e prioridades entre seus membros. Riscos de isolamento. Se a desdolarização for percebida como uma medida hostil, o Brasil e outros países podem enfrentar retaliações ou redução de investimentos estrangeiros. Conclusão: a desdolarização e as iniciativas do Brasil no contexto dos BRICS estão profundamente enraizadas em questões geopolíticas e de relações internacionais. A rivalidade entre Estados Unidos e China, o movimento em direção ao multilateralismo, o impacto das sanções econômicas e a busca por uma nova ordem mundial são fatores-chave que impulsionam essa tendência. Para o Brasil, a desdolarização representa uma oportunidade de aumentar sua autonomia estratégica e sua influência global, mas também traz desafios significativos que precisam ser cuidadosamente gerenciados. A desdolarização e as iniciativas do Brasil no contexto dos BRICS têm implicações profundas no campo da economia e finanças. Essas mudanças envolvem desde a adoção de moedas locais em transações internacionais até a criação de sistemas financeiros alternativos. Abaixo está uma explicação detalhada desses aspectos. 2. Economia e finanças. Há moedas digitais e criptomoedas. A desdolarização está impulsionando o desenvolvimento e a adoção de moedas digitais, tanto por governos quanto por entidades privadas. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Vários países, incluindo China e Brasil, estão explorando a criação de moedas digitais emitidas por seus bancos centrais. Por exemplo, o Yuan digital da China já está em fase avançada de testes e pode se tornar uma alternativa ao dólar em transações internacionais. Criptomoedas. As criptomoedas como o Bitcoin e Ethereum também são vistas como alternativas ao sistema financeiro tradicional baseado no dólar. Embora ainda enfrentem desafios de regulamentação e volatilidade, elas oferecem uma forma descentralizada de realizar transações internacionais. Impacto no Brasil. O Banco Central do Brasil tem estudado a criação de uma moeda digital, o real digital, que poderia facilitar transações internacionais sem a necessidade de conversão para dólar. B. Sistemas de pagamento alternativos. A criação de sistemas de pagamento que não dependam do dólar é uma parte crucial da estratégia de desdolarização. Sistema de pagamentos em moeda local. SPML. O Brasil e a China já têm um acordo para realizar transações comerciais diretamente em real e yuan, sem a necessidade de conversão para dólar. Isso reduz os custos de transação e a exposição às flutuações do dólar. Instituições financeiras dos BRICS. O novo Banco de Desenvolvimento, NDB, também conhecido como Banco dos BRICS, foi criado para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros, utilizando moedas locais em vez de dólar. Alternativas ao SWIFT. O sistema SWIFT, dominado pelos Estados Unidos, é usado para a maioria das transações financeiras internacionais. Países como Rússia e China estão desenvolvendo sistemas alternativos, como o SPFS, Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras, e o CIPS, Sistema de Pagamentos Interbancários Cross-Border, respectivamente. C. Diversificação das reservas internacionais. A desdolarização também envolve a diversificação das reservas internacionais, reduzindo a dependência do dólar. Aumento de reservas em outras moedas. Países como Brasil, China e Rússia têm aumentado suas reservas em moedas como o euro, o yuan e o iene, além de ativos como ouro. Redução de exposição ao dólar. Ao diversificar suas reservas, os países reduzem sua exposição às flutuações do dólar e às políticas monetárias dos Estados Unidos. Impacto no Brasil. O Banco Central do Brasil tem aumentado suas reservas em yuan e ouro, buscando reduzir a dependência do dólar. D. Comércio internacional e acordos comerciais. A desdolarização tem implicações diretas no comércio internacional, especialmente para países como o Brasil, que são grandes exportadores de commodities. Uso de moedas locais em transações comerciais. O Brasil tem acordos com China, Rússia e outros países para realizar transações comerciais em moedas locais, como real, yuan e rublo. Isso reduz os custos de conversão e a dependência do dólar. Impacto nas exportações. Para países exportadores de commodities como o Brasil, a desdolarização pode trazer maior estabilidade nos preços, já que muitas commodities são precificadas em dólar. Novos mercados. A diversificação de parcerias comerciais, especialmente com países dos BRICS, pode abrir novos mercados para produtos brasileiros. E financiamento e investimentos. A desdolarização também afeta o financiamento e os investimentos, tanto no setor público quanto no privado.
Novo Banco de Desenvolvimento, NDB. O NDB, criado pelos BRICS, oferece financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, utilizando moedas locais. Isso reduz a dependência de instituições financeiras tradicionais como o FMI e o Banco Mundial. Investimentos estrangeiros. A desdolarização pode atrair investimentos de países que buscam reduzir sua exposição ao dólar, como China e Rússia. No entanto, também pode afastar investidores tradicionais dos Estados Unidos e Europa. Impacto no Brasil. O Brasil pode se beneficiar de investimentos em infraestrutura e tecnologia provenientes dos BRICS, mas precisa equilibrar isso com a manutenção de boas relações com investidores tradicionais. Riscos e desafios. A desdolarização não está isenta de riscos e desafios, especialmente no campo econômico e financeiro. Instabilidade cambial. A transição para um sistema menos dependente do dólar pode causar instabilidade cambial no curto prazo, afetando os preços de importações e exportações. Custos de transição. A implementação de novos sistemas financeiros e a diversificação de reservas podem envolver custos significativos. Resistência do sistema financeiro global. O sistema financeiro global ainda é amplamente baseado no dólar, o que dificulta a transição para sistemas alternativos. 3. Implicações para o Brasil. No campo econômico e financeiro, a desdolarização oferece oportunidades e desafios para o Brasil. Oportunidades: redução de custos em transações internacionais, acesso a novos mercados e fontes de financiamento, maior estabilidade econômica e financeira. Desafios: instabilidade cambial no curto prazo, custos de transição e implementação de novos sistemas, riscos de isolamento econômico e retaliações. Conclusão: a desdolarização e as iniciativas do Brasil no contexto dos BRICS têm implicações significativas no campo da economia e finanças. A adoção de moedas digitais, a criação de sistemas de pagamento alternativos, a diversificação de reservas e a reconfiguração do comércio internacional são aspectos-chave dessa estratégia. Para o Brasil, a desdolarização representa uma oportunidade de aumentar sua autonomia econômica e financeira, mas também traz desafios que precisam ser cuidadosamente gerenciados. A desdolarização e as iniciativas do Brasil no contexto dos BRICS têm implicações profundas no campo da economia e finanças. Essas mudanças envolvem desde a adoção de moedas locais em transações internacionais até a criação de sistemas financeiros alternativos. Abaixo está uma explicação detalhada desses aspectos. A desdolarização e as iniciativas do Brasil no contexto dos BRICS também estão intimamente ligadas a avanços tecnológicos e inovações, especialmente no campo das tecnologias financeiras fintechs, blockchain e moedas digitais. Essas inovações são fundamentais para criar sistemas financeiros alternativos que reduzam a dependência do dólar. Abaixo está uma explicação detalhada desses aspectos. 3. Tecnologia e inovação. A blockchain e tecnologias financeiras. A tecnologia blockchain é uma das bases para a criação de sistemas financeiros alternativos e descentralizados. O que é blockchain? Blockchain é um sistema de registro de transações que é seguro, transparente e descentralizado. Ele permite a criação de registros imutáveis e verificáveis, sem a necessidade de uma autoridade central. Aplicações na desdolarização. Transações internacionais. Blockchain pode ser usado para facilitar transações internacionais sem a necessidade de intermediários, como bancos ou sistemas de pagamento tradicionais, por exemplo, SWIFT. Isso reduz custos e aumenta a eficiência. Contratos inteligentes, smart contracts. Esses são programas autônomos que executam automaticamente acordos quando certas condições são atendidas. Eles podem ser usados em transações comerciais e financeiras, eliminando a necessidade de intermediários. Exemplos práticos. A Rússia e a China estão explorando o uso de blockchain para criar sistemas de pagamento internacionais que não dependam do dólar. O Banco Central do Brasil tem estudado o uso de blockchain para o real digital, sua moeda digital em desenvolvimento. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, ***. As moedas digitais emitidas por bancos centrais são uma das principais inovações no campo da desdolarização. O que são CBDCs? São versões digitais de moedas nacionais, emitidas e reguladas por bancos centrais. Elas podem ser usadas para transações domésticas e internacionais. Vantagens: redução de custos, transações mais baratas e eficientes, sem a necessidade de intermediários. Maior controle. Bancos centrais podem monitorar e regular o fluxo de moedas digitais, combatendo lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
alternativa ao dólar CBDCs podem ser usadas em transações internacionais, reduzindo a dependência do dólar. Exemplos: Yuan Digital, China. A China está na vanguarda do desenvolvimento de CBDCs, com o Yuan Digital já em fase de testes avançados. Real Digital, Brasil. O Banco Central do Brasil está desenvolvendo uma moeda digital que pode ser usada para transações domésticas e internacionais, fortalecendo o real no cenário global. Criptomoedas. As criptomoedas como Bitcoin e Ethereum também desempenham um papel na desdolarização. O que são criptomoedas? São moedas digitais descentralizadas que não são controladas por governos ou bancos centrais. Elas operam em redes blockchain. Vantagens: descentralização, não dependem de uma autoridade central, o que as torna resistentes a sanções e interferências políticas. Transações globais podem ser usadas para transações internacionais sem a necessidade de conversão para dólar. Desafios: volatilidade. Criptomoedas são altamente voláteis, o que limita sua utilidade como meio de troca. Regulamentação. A falta de regulamentação clara em muitos países é um obstáculo para sua adoção em larga escala. Exemplos: a Rússia e o Irã têm explorado o uso de criptomoedas para contornar sanções econômicas dos Estados Unidos. O Brasil tem visto um crescimento no mercado de criptomoedas, com empresas e investidores buscando alternativas ao sistema financeiro tradicional. Sistemas de pagamento alternativos. A criação de sistemas de pagamento que não dependam do dólar é uma parte crucial da estratégia de desdolarização. Alternativas ao SWIFT. O sistema SWIFT, dominado pelos Estados Unidos, é usado para a maioria das transações financeiras internacionais. Países como Rússia e China estão desenvolvendo sistemas alternativos. SPFS, Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras, criado pela Rússia para reduzir sua dependência do SWIFT. CIPS, Sistema de Pagamentos Interbancários Cross-Border, desenvolvido pela China para facilitar transações internacionais em yuan. Impacto no Brasil. O Brasil pode se beneficiar desses sistemas alternativos, especialmente em transações com países dos BRICS. Inovação em fintechs. As fintechs, empresas de tecnologia financeira, estão desempenhando um papel importante na desdolarização. Pagamentos digitais. Fintechs estão desenvolvendo soluções para facilitar pagamentos internacionais sem a necessidade de conversão para dólar. Plataformas de câmbio. Plataformas digitais que permitem a conversão direta entre moedas locais, reduzindo a dependência do dólar. Exemplos no Brasil. Pix. O sistema de pagamentos instantâneos do Brasil tem sido um sucesso e pode servir de modelo para sistemas internacionais. Nubank e outras fintechs. Essas empresas estão inovando em serviços financeiros, incluindo transações internacionais e criptomoedas. 4. Implicações para o Brasil. No campo da tecnologia e inovação, a desdolarização oferece oportunidades e desafios para o Brasil. Oportunidades: desenvolvimento de tecnologias financeiras inovadoras, como blockchain e CBDCs. Fortalecimento do setor de fintechs, com soluções para pagamentos internacionais e câmbio. Posicionamento do Brasil como líder em inovação financeira na América Latina. Desafios: investimento em pesquisa e desenvolvimento para criar tecnologias competitivas. Regulamentação clara e eficiente para moedas digitais e criptomoedas. Competição com países como China e Rússia, que estão na vanguarda da inovação financeira. Conclusão: a desdolarização e as iniciativas do Brasil no contexto dos BRICS estão impulsionando avanços significativos no campo da tecnologia e inovação. Blockchain, moedas digitais de bancos centrais, criptomoedas e sistemas de pagamento alternativos são ferramentas essenciais para reduzir a dependência do dólar e criar sistemas financeiros mais autônomos e eficientes. Para o Brasil, essas inovações representam uma oportunidade de se posicionar como líder em tecnologia financeira, mas também exigem investimentos e regulamentações adequadas para garantir seu sucesso.